Olá, paz do Senhor, tudo bem? Esse é o segundo podcast do mês de junho e nós estamos no mês ressignificando os relacionamentos. Esse podcast tem o tema, como tema, ressignificando o nosso relacionamento com Deus, e está baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 25 ao 28. E como é pouquinho, eu vou ler aqui. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então, para que? A primeira pergunta que eu faço aqui nesse compartilhar da palavra de Deus é: para que a gente precisa ressignificar o nosso relacionamento com Deus? Como um todo, como o povo em geral, como o povo de Deus, como povo que ainda não encontrou a Jesus Cristo. Primeiro, para ter um relacionamento com aquele que nos criou. E aqui a pergunta do intérprete da lei, como diz a palavra, foi para ter a vida eterna. Então, se a gente quiser garantir vida eterna, alinhada com Deus, a eternidade com Deus, a gente precisa se relacionar com Deus, amando a Ele em primeiro lugar e acima de todo e qualquer coisa. Então, para ter a vida eterna, em primeiro lugar, segundo essa palavra, nesse diálogo ali de Jesus Cristo com esse intérprete da lei, foi, em primeiro lugar, amar a Deus, segundo lugar, amar a si mesmo, e em terceiro lugar, amar o próximo. E hoje, nesse podcast, a gente vai falar sobre esse relacionamento de amor com Deus. O que está errado para a gente ter que ressignificar? Tem muita coisa errada. E eu vou trazer um exemplo ali do livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 19. Diz assim, ó: A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei, todos nós sabemos que esse texto foi escrito por conta da situação do povo naquela época. Só que enquanto eu faço meu devocional, eu leio essas coisas e isso me soa tão atemporal, tão contemporâneo, que parece que está sendo escrito, parece que está sendo falado sobre o povo, sobre a população, sobre essa geração, essa que eu estou vivendo agora, em 2021. Aqui em Jeremias 2,19, ele fala sobre um castigo que vem pela malícia e pela infidelidade do povo, um povo que deixa o Senhor e um povo que não tem temor do Senhor. É impossível que você não concorde comigo, como essas características aqui parecem referidas à população de hoje, à geração de hoje. E em Jeremias 2,31 tem mais. Ó, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Então, aqui em Jeremias 2,31 fecha, parece a cereja do bolo, mostrando a geração daquela época e como parece com a nossa geração. Primeiro, o texto começa com uma exclamação: ó, que geração, mas que geração difícil, que geração terrível. Por acaso Deus tem sido um deserto? Ele faz essa pergunta no texto, e é o que parece quando a gente olha para o povo hoje, quando a gente olha para as pessoas hoje. Por que você é afastado de Deus? Por que você não olha para Deus? Por que você não se rende a Ele? Deus, por acaso, é um deserto? Deus tem sido escuridão ao invés de luz? Em nome de uma liberdade, eles se afastam. E aqui eles confundem liberdade com libertinagem e
Tanto no texto de Jeremias como na nossa geração há uma confusão nesse entendimento. O que é liberdade? Liberdade traz vida e a libertinagem gera morte. Então existe uma similaridade. Por isso a gente precisa ressignificar, reatar o nosso relacionamento com Deus e entender por quê. Por que a gente precisa ressignificar esse relacionamento? Para que eu preciso ter um relacionamento com Deus? Talvez haja uma geração de uns tempos para cá que não saiba nem o que é isso, porque os seus pais não mostraram, os seus pais não foram exemplos, não conseguiram ser exemplos, seus pais foram machucados pela religião, pela religiosidade e não conseguiram dar esse exemplo de relacionamento com Deus para os seus filhos. Mas se você que está ouvindo agora é fruto dessa geração que não teve exemplo, ou é essa geração que foi machucada pela religiosidade, Deus está falando com você agora. Se você parou para ouvir esse áudio, é para você ouvir isso. Ressignifique o teu relacionamento com Deus. Não ande como esse povo de Jeremias 2, 19 e 31. Uma geração que deixou o Senhor, uma geração que não tem mais temor, uma geração cheia de malícia, uma geração infiel, uma geração que olha para Deus, que parece até que Deus te leva para viver uma vida de deserto, para viver numa escuridão, em nome de uma liberdade, falar: eu sou livre, eu não tenho que me submeter à religião, eu não tenho que me submeter a homem. A homens realmente você não precisa se submeter, mas a Deus, a um relacionamento com Deus de fidelidade, de integridade, de entrega, de submissão ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao Deus que te conhece. Cada célula do teu corpo Ele conhece, porque foi Ele que te criou. Dê uma oportunidade de ressignificar o teu relacionamento com Deus hoje, nesse momento. Como? Como que a gente volta a se relacionar integralmente com o Senhor? Primeiro, pelo perdão. Peça perdão a Deus pelo tempo de malícia, pelo tempo de infidelidade, pelo tempo que você deixou o Senhor, pelo tempo que você deixou de temer o Senhor. E temer o Senhor é temer a ausência dEle, é ter medo de não ter mais Ele perto. Peça perdão. Em segundo lugar, se arrependa. Se arrependa, arrepender-se é reorganizar o caminho, é reorganizar a jornada. Então reorganize a tua jornada no sentido, tendo como alvo esse caminho que é Jesus Cristo. E em terceiro lugar, reconstrua a confiança. A reconstrução da confiança em um relacionamento, ela se dá no dia a dia. Então busque a palavra de Deus, ore, louve, chore, peça perdão, se arrependa, deixa Ele te destruir para Ele te reconstruir, mas ressignifique o teu relacionamento com Deus em nome de Jesus.